Olá pessoal, essa é a segunda parte sobre a aula de classificação baseada em distância. A gente vai estudar agora o classificador pelo vizinho mais próximo. Algoritmo do vizinho mais próximo. Bom, o algoritmo do vizinho mais próximo ele se baseia no seguinte princípio. Exemplos semelhantes têm a mesma classe. Já existe aquela máxima que diz, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. O algoritmo do vizinho mais próximo se baseia nisso. Então, pense, por exemplo, se eu tenho duas pessoas que têm um perfil semelhante de análise de crédito, algumas delas não são boas pagadoras, esse novo perfil que é parecido com aqueles também não vai ser. Então, a ideia é essa. Mas o que quer dizer semelhante? No algoritmo do vizinho mais próximo, semelhante se dá através de um cálculo de distância, certo? E essa distância vai dizer o algoritmo quanto mais próximo um exemplo dá do outro. E se ele estiver muito próximo, eu vou dizer que eles são muito semelhantes. Esse algoritmo pode ser utilizado tanto para classificação como para regressão. A gente vai focar no momento apenas em classificação. Ele é chamado de algoritmo lazy, do inglês significa preguiçoso. E por quê? Porque o aprendizado dele não é muito sofisticado. O algoritmo de aprendizado é bem simples. Consiste apenas em armazenar o conjunto de treino. Então ele fica lá guardado. E a classificação, a etapa de classificação de novos exemplos, essa sim vai demandar o trabalho. Então o processamento é mínimo na fase de treinamento, na construção do modelo, do classificador. Mas na execução ele vai ser lento. Esse é até um dos pontos negativos que a gente vai comentar. Por quê? Porque se eu precisar de uma resposta, por exemplo, em tempo real, pode ser que ele não seja tão bom, né? E uma rede neural já é o contrário. A rede neural demanda muitíssimo tempo de treinamento e consegue fazer uma classificação relativamente rápida. Assim, bem rápido para vetores de características, que é o que a gente analisa aqui, e um pouco mais lenta, se bem que com essas GPUs não fica tanto se você for utilizar imagem, algum dado com muita dimensão, vídeos, etc. Então, só lembrando o classificador que gasta pouco processamento, treinamento muito simples, mas a fase de classificação é muito lenta, porque essa generalização ocorre exatamente na hora da classificação e não ocorre durante o treinamento. E ele precisa de alguma medida de distância para funcionar. A gente vai focar aqui na distância euclidiana. Por quê? Porque a distância euclidiana é a mais comum de todas. Então, obviamente que existem diferenças para as outras distâncias, vão ter características diferentes. Mas aqui não é o foco. Aqui é entender como funciona o sistema, como funciona o classificador. E então, no futuro, você pode se aprofundar e utilizar outras distâncias. No caso, eu poderia comentar, por exemplo, a distância de Mahalanobis, que ela é uma forma mais geral da distância euclidiana que considera a matriz de covariância dos dados, certo? Mas é comum encontrar em outros algoritmos, implementações do KNN, por exemplo, distâncias Manhattan, chamada City Block, distância Chebyshev e outras assim. Classificação pelo vizinho mais próximo. Aqui a gente pode visualizar a classificação pelo vizinho mais próximo através desse diagrama de dispersão. Observe que ele tem aqui a classe 2 com quadrados e a classe 1 representada por triângulos. E um monte de círculos que está representando os exemplos de teste. E esses exemplos estão em diversos lugares. Então fica fácil da gente imaginar, por exemplo, aqui, ó. Esse amarelinho esse círculo está mais próximo desse triângulo aqui. Então vou dizer que ele é da classe 1. Esse também está rodeado de vários triângulos, classe 1. Esses aqui também vou dizer que é classe 1. Já esses outros, ó, eles estão próximos da outra classe. Portanto, estão mais semelhantes, mais próximos da classe 2. Então o princípio é simples. Classificador de exemplo pelo vizinho mais próximo, ele parte de um conjunto de treino e aí vai chegar um novo exemplo, calcula a distância desse exemplo para cada um dos exemplos do conjunto de treino e atribui um novo elemento ao conjunto de treino mais próximo.
Qual a entrada desse algoritmo? Vai ser o conjunto de treinamento e o vetor novo do exemplo que precisa ser classificado, um exemplo de teste. A saída vai ser a classe atribuída a esse exemplo. E aqui está o código um pseudocódigo para esse algoritmo. Primeiro eu digo que a distância mínima é um valor máximo, é um valor muito grande. Por quê? Porque eu vou substituir, agora eu vou fazer um laço aqui de 1 até n, ou seja, para os n elementos do conjunto de treino. Nesse meu laço eu vou calcular a distância entre o xi, o x atual, e o meu exemplo de teste. Se essa distância for menor do que o d mínimo, no caso isso vai acontecer já para o primeiro exemplo, porque a distância mínima é o maior valor possível na representação do computador. Então, se isso ocorrer, então eu digo que a distância mínima vai ser essa distância que eu calculei do meu exemplo de teste para o exemplo de treino da iteração atual do laço. E digo que o meu I mínimo, o índice, é o índice desse exemplo. Então, se eu encontrar um menor, faço a mesma coisa, substituo o menor e guardo aqui quem é ele. E aí eu vou retornar a classe desse exemplo para o qual o conjunto de treino possui a menor distância. Aqui nós temos um exemplo. Classifique os exemplos com classes conhecidas utilizando o algoritmo do vizinho mais próximo em distância euclidiana. Então aqui nós temos o conjunto de treino, que são os exemplos de 1 a 6, e o conjunto de teste, que são os exemplos de 7 a 9. Aqui no conjunto de teste a classe é desconhecida. No conjunto de treino nós temos 3 classes, íris setosa, íris versicolo e íris vigínica. Aqui no conjunto de treino tem 2 exemplos de cada classe. E cada exemplo possui 4 atributos, né? Todos numéricos. E aí, por exemplo, o exemplo 1 é 5.1, 3.5, 1.4, 0.2 da classe íris setosa. Dando continuidade ao nosso exemplo, a gente calculou as distâncias entre cada exemplo do conjunto de teste para cada exemplo do conjunto de treino, certo? E aí, por exemplo, o exemplo 7 tem a distância, por exemplo 1, 3,4. Para o exemplo 2, 3,5. Para o exemplo 3, 0,8. Para o exemplo 4, 0,9. Para o exemplo 5, 1,5. Para o exemplo 6, 1,8. Qual a menor distância? 0,8, que está relacionada ao exemplo 3. Qual a classe do exemplo 3? Íris versicolor. Portanto, essa aqui vai ser a classe que eu vou atribuir ao exemplo 7. Para o exemplo 8, a mesma coisa. A menor distância está para o exemplo 6. Qual é a classe do exemplo 3? Íris viginica, que é a classe que eu vou atribuir ao exemplo 8. Para o exemplo 9, a mesma coisa. O menor distância é 0,3, é a distância do exemplo 9 até o exemplo 2, que é da classe íris setosa, portanto, essa vai ser a classe do exemplo 9. Aqui está um resumo das classes de cada exemplo. Íris é exemplo 7, íris versicolor, exemplo 8, íris vigínica, exemplo 9, íris setosa. Esses exemplos são de uma base de dados reais chamada base de dados íris. É uma base sobre informações de flores, certo? Então são íris setosa, íris versicolor, íris vigínica, são 3 classes relacionadas às flores. São três tipos de flores íris. Ficou muito famoso porque esse Fischer propôs um artigo em 1936 abordando como fazer matematicamente decidir de que, não sei se chama espécie ou subcategorias, não sei, mas que tipo de flor era cada uma, ou simplesmente olhando essas 4 medidas: o comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura da pétala. Hoje em dia essa ainda é uma base de dados bastante utilizada na área de aprendizagem de máquina. Aqui nós fizemos para visualizar essa base, construindo um diagrama de dispersão para cada par de características. E aqui ele incluiu, inclusive aqui usando essa ferramenta chamada Weka, ou WEKA, W-E-K-A. Então ele coloca aqui, ó,
largura da pétala com... Só aqui, largura da pétala, então aqui você tem um casamento perfeito, né? Mas aqui não importa. O que importa é a largura da pétala, por exemplo, com o comprimento da sépala. Então aqui a gente consegue visualizar as 3 classes, certo? Quem tem problemas com cores vai ter mais dificuldade, porque ele coloca cores ao invés de outros símbolos. E comprimento da pétala com comprimento da sépala. Se a gente conseguisse olhar mais de perto, veria que tem aqui essa classe aqui, que é a ericetosa, ela é bem separada das demais, né? Em qualquer visualização que você observar. Enquanto as outras 2 classes, elas têm uma certa interseção aqui. Pelo gráfico, a gente já pode ver se assim, se a gente pegasse o largura da pétala e largura da sépala, parece ser onde os dados estão mais bem separadinhos. Se eu tivesse que selecionar só 2 características, eu tentaria usar essas 2, ao invés de usar as 4, por exemplo. Aqui nós relatamos um experimento com a base de dados íris. O conjunto de teste tem 30 exemplos. Foram retirados 10 primeiros exemplos de cada classe, conforme a ordem do arquivo que está naquele link que eu passei. Os outros 120 exemplos, a base toda contém 150, então 150 menos 30, 120 exemplos constituem um conjunto de treino. A classificação pelo vizinho mais próximo utilizando distância euclidiana. Quais são os resultados? Dos 30 exemplos, acertaram 29, foram classificados corretamente. Ocorreu um erro. Então a taxa de acerto, 29 dividido por 30 dá 96%. E a taxa de erro, 1 dividido por 30 dá 3,33%. Pessoal, foi legal essa parte. Agora descansa aí mais uns 7 ou 8 segundos. Toma um pouquinho de água e a gente vai continuar a próxima parte falando sobre distâncias.